Olá, meus queridos, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, peço licença para falar com você. Antes de eu ler aqui a pergunta dela, deixa eu lembrar você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações sobre a gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, o treinamento emocional que pode te ajudar muito, sobre o meu site, os meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos então ao e-mail dela que diz assim, e-mail não, né gente, comentário. André querido, lindo, carismático, minha dúvida é a seguinte, muito obrigada por todos esses adjetivos. Estou divorciada há 1 ano e tenho um filho de 8 anos. Ando percebendo que os homens fogem de mulheres com filhos. Meu filho sempre será a minha prioridade e o amor da minha vida, mas gostaria de entender a razão pela qual mulheres com filhos afugentam os homens. Um beijo grande em você daqui de Belém do Pará. Bom, primeiro, minha querida, veja bem, aqui não é só uma questão em relação às mulheres. Mulheres também têm preconceito em relação a homens que têm filhos. Certo? Então, nem diria preconceito. Aí vai entrar, alguns casos pode até ser preconceito, né? Tipo, a pessoa já não dá nem chance. Agora, para a pessoa já não dar nem chance, por isso que eu estou falando, a gente tem que pensar também nessa palavra preconceito. Porque para a pessoa não dar nenhuma chance, talvez seja porque ela não queira, porque ela não tem estrutura. Então, 1000 vezes preferível uma pessoa já de antemão, tipo, não, eu não sirvo para me relacionar com quem tem filho. Não sirvo porque, olha, primeiro que eu não sou muito chegado em criança. Então, olha, já é um grande problema. Aliás, um problemaço. Então, não é preferível que a pessoa então nem se aproxime de você do que o cara se aproximar de você, você começar a gostar do cara para depois perceber que existe essa imensa incompatibilidade? Então, há alguns casos, né, por isso que eu não gosto de rotular como preconceito. Porque seria mais ou menos assim, ó. Às vezes, hoje, as pessoas vão taxando muito as coisas e eu acho que isso não é legal. Ai, gordofobia. Não, tudo bem, eu entendo que o mundo gira ao redor dos magros. É o padrão, é o tal, né? Assim como o mundo gira ao redor dos héteros. Entende? Então, quer dizer, por quê? Gente, porque a gente percebe que é a grande maioria e que o mundo se orienta pelo padrão. É assim. Agora, aí é que tá. Não é porque o mundo é heteronormativo, porque os héteros são 80% da população, que dá direito de desrespeitar o gay. Então, o preconceito, ele entra aí. O preconceito, ele entra a hora que eu quero desrespeitar alguém simplesmente pelo fato da pessoa ter uma orientação diferente da minha, uma orientação sexual diferente da minha. O preconceito ou a gordofobia entra quando eu quero, então, diminuir a outra pessoa. Outro dia eu vi, né, uma menina falando que quando ela participou, acho que era do BBB, e ela era gordinha, então, quando ela saiu do Big Brother, os haters deixavam assim, só gorda, cheia de estria, só horrorosa. Então, aí entra a gordofobia, quer dizer, eu quero diminuir a outra pessoa. Por que você está falando isso, André? Porque, veja bem, um heterossexual, um homem heterossexual, que fala para um gay, por exemplo, não, Deus me livre, cara, eu não quero sair com um homem. Tem gente que já classifica, seu homofóbico. Gente, aí é que tá. Não tem nada de homofobia nessa fala. Ô, mano, sai fora, não quero sair com homem. Ele é heterossexual. Assim como o gay também fala, por exemplo, ai, sai de mim, credo, pra sair com mulher, tô louco. Então, quer dizer, não é preconceito. Entende? É questão de gosto. O heterossexual não quer sair com outro homem. Ô, mano, Deus me livre, não quero. Ai, Deus me livre. Lógico, Deus me livre, ele não se vê com outro homem. Mas não significa que ele esteja desconsiderando o gay. Não significa que ele esteja querendo, então, não é, que ele acha que o gay vai fazer mal para ele, que ele quer acabar com essa raça. Ele só não quer porque não é a praia dele. Uma pessoa,
por exemplo, gosta de pessoas magras. Ela não se sente atraído por pessoas que estão acima do peso. Ela não se sente. Isso não faz dela uma pessoa gordofóbica. É porque você tem que quebrar com os seus padrões. Cara, a pessoa não sente tesão. Ela gosta de pessoas magras. E isso não faz dela um gordofóbico. Então, eu acho que a gente questionar sobre isso, porque senão a gente rotula tudo, sabe, como preconceito, como tudo. E não é bem assim. O preconceito existe, ele é real e ele está aí. Só que a gente tem que saber identificar. Então precisa tomar cuidado. Ah, tem preconceito com mulher que tem filho. Não, às vezes não é preconceito. E aí entra dentro daquele raciocínio que eu já desenvolvi anteriormente, não vou falar novamente aqui. Agora, tem situações que, então, não é preconceito e tem outras que podem ser. Ou seja, a pessoa, de repente, o cara tá louco para ter filho. Não, mas ela já tem, eu não quero com... Não. Não, mulher que já tem filho é problema. Então, quer dizer, antes de te conhecer, eu já falo que é problema. Antes de eu conhecer, antes de eu perceber a realidade, antes de eu tentar entender um pouco da sua história. Porque existem pessoas que, veja bem, não, André, mas é problema sim. Não, você está julgando todo mundo por causa de um ou outro caso que você viu. Não, então eu namorei, então, um caso, um namoro que você teve. Um namoro que de repente você teve, a pessoa tinha filho e o ex não dava sossego. O ex colocava o filho contra você, o ex queria estar sempre ali, o ex ligava, falava que era que o menino estava com febre, para querer atrapalhar o seu final de semana. Então, o ex usava a criança para poder chegar até você. Né? Usava a criança para chegar até o seu namorado, até a sua namorada. Então, quer dizer, tá vendo? Nessa situação, houve um problema, não por causa do filho em si, por causa do ex. Tem outras situações que podem ser problema? Por exemplo, você está dentro de uma casa, você começa a morar com a pessoa tem o filho, a pessoa tem a filha dela, o filho dela, você começa a morar com ela e aí você se sente constrangido de chamar atenção porque não é filho seu, ou se você vai chamar atenção, a sua namorada acha ruim, não é? Não quer que você chame a atenção do filho porque não é o seu filho. Então, essas situações que precisam ser consideradas. Mas isso tem que ser considerado, tá vendo? Eu não posso já de antemão falar, então, não quero você porque você significa problema. Não, porque tem gente muito bem resolvida em relação a isso. A pessoa tem filho, não tem mais nem contato com o ex, ou se tem, cada qual sabe onde é o seu papel. Entende? Ele é o meu ex, é o pai do meu filho e pronto, ele já seguiu a vida dele, já tá até com outra mulher, eu segui minha vida. A gente se dá bem por causa do nosso filho, mas só. O meu filho é um menino maravilhoso, tal. Então, cara, por isso que eu falo, existem situações e situações. Precisamos tomar cuidado com o preconceito, porque o preconceito é assim, é um pré-conceito. A gente já faz um conceito antes de conhecer a situação. Então aí é que a gente tem que ficar esperto. Então, minha querida, eu acho que isso que acontece, né, que mulheres com filhos afugentam os homens por causa disso. Por causa dessa situação que, rapaz, ali é problema. Então a pessoa já nem dá chance para te conhecer. Agora, é o que eu disse anteriormente, no início do vídeo. Se a pessoa, na verdade, nem gosta de criança, então é até melhor que a pessoa tenha se afastado de você. Porque nesse caso não é questão de preconceito, nesse caso a pessoa já viu que, não é minha praia. Então, não tem possibilidade de dar certo. Então ela já se afasta justamente porque ela sabe que não tem possibilidade de dar certo. Então é melhor que ela tenha se afastado. É melhor esse, né, que você, como você usou o verbo aqui, afugenta, o verbo afugentar. É melhor que tenha afugentado pessoas que não vai dar nada certo comigo. E aí também, só para finalizar, acho que vale a pena a gente tocar nesse ponto também. Tem vários vídeos aqui no canal de pessoas que têm grande problema com o passado da namorada. Principalmente isso para os homens pega bastante. Então, eles têm problema com o passado da namorada. Porque ela não sei o quê, porque isso não foi eu não fui o primeiro dela, eu fico pensando o que ela fez.
Então, quer dizer, se isso acontece, minha querida, para e pensa, se isso acontece com casais que, né, o cara é solteiro, a menina é solteira, não tem filho, eu não tenho filho, eu já fico cismado, porque ela ficou com outro, eu fico pensando o que ela está fazendo, não sei o quê. Você imagine quando você tem um filho. Então, quer dizer, você já foi casada, ou ainda que não tenha sido casada, mas já teve um filho. Então, quer dizer, o seu filho, que é a sua prioridade, como você disse, e tem que ser, nunca coloque homem na frente do seu filho. Nunca. Jamais faça isso. Seu filho é a sua prioridade e é a sua bênção. Ser a sua bênção não significa que você vai mimá-lo, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque tem muita mãe que mima. E aí transforma um pequeno monstrinho. Então, o que acontece? Esse menino, né, essa criança que é uma bênção, mas ela sempre vai representar o pai, ou seja, aquele que foi casado com você, ou aquele que te namorou. Então, quer dizer, é a prova viva, a representação viva do passado, certo? Da relação que você teve, não é? Do sexo que você teve. Então, é a representação viva. Aí a pessoa, é a hora que, por exemplo, o cara começa a pegar ranço da criança. Olha isso. Pega ranço da criança. Justamente por essa implicância com o passado. E como a criança é a representação real de tudo que você viveu no passado, de uma relação amorosa, de uma relação, né, maravilhosa que foi durante um tempo, depois não foi mais, por isso que acabou. Tá entendendo? E aí a pessoa não sabe lidar com isso. Então tem esse outro ponto também a ser considerado, tanto para homem quanto para mulher, viu? Tanto para mulher com filho quanto para homem com filho, porque tem muita mulher que fica doida e pega ranço da criança, por quê? Porque fica com ciúme não da criança, fica com ciúme do que a criança representa, ou seja, o relacionamento anterior. Então, quer dizer, você vê onde está o problema? O problema não está no filho, está nas pessoas que estão ao redor, né? Seja no ex, seja na própria namorada atual que vê no filho a representação do relacionamento anterior. Olha, é dose. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.